Fala pessoal, beleza? Matheus aqui e eu vou estar passando aqui para informá-los que eu vou estar inicializando agora uma sequência de vídeos aí, a pedido de colegas, de como configurar o VS Code como um ambiente de desenvolvimento para C e C++, tá? Porque automaticamente a gente configurando ele para C, ele também funciona para C++, tá? Mas por que disso, né? A gente tem o costume de usar um dev C++, né? O Code Blocks da vida, que também é uma outra coisa que facilita na hora de a gente programar em C, né? Ou os compiladores da internet mesmo. Porém, existe um lado bom por ser fácil demais de usar essas ideias e um lado ruim que ela abstrai muita coisa que um programador meio que deveria saber, como que usa um terminal da vida, né? Como que é o processo de compilação de um código C, né? E o bom de a gente fazer em VS Code, porque tem muito disso. Vocês vão ver que o VS Code eu uso ele como um editor de texto. É só simplesmente um editor de texto. Me vê meu código, colorir as coisas, né? Eu gosto da forma como ele organiza as pastas. O VS Code a gente pode mexer neles para deixar do jeito que a gente quiser, né? E eu não compilo pelo VS Code, eu compilo direto pelo terminalzão mesmo, pelo CMD ou melhor, o PowerShell. Eu compilo direto por aqui mesmo. Então a ideia é explicar para vocês, né, como é que usa esse cara aqui para compilar seus códigos em C e C++. Não é só você abrir isso aqui, você tem que baixar o compilador de C++ na máquina de vocês, assim como o compilador de C, né? E instalar o VS Code e tudo mais. Mas antes de já iniciar e ficar mostrando como é que instala o VS Code, como é que baixa o compilador, como é que configura o VS Code, como é que usa o terminal, antes eu vou mostrar como é que é o meu ambiente de desenvolvimento, né? Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou abrir aqui algumas coisas que eu já desenvolvi, né? Eu costumo de criar isso aqui, é o Workspace, né? Workspace seria meio que área de trabalho, né? E eu tenho aqui de C, C Sharp, CPP, vamos pegar do CPP aqui, né? Learn CPP, que é aprendendo CPP. Eu vou abrir isso daqui com o meu VS Code, né? Quando eu solicito que abra com VS Code, ele abre aqui. Caiu nessa tela doidona aqui, já caiu um monte de código na tela. E ele é bom que ele colore o texto, né? Fica até visualmente bonito, sabe? Então esse aqui é um código CPP que eu estou estudando. Estou estudando CPP agora, né? CPP barra C++, eu falo das duas formas, tá? Mas quando eu falar CPP e C++, é a mesma coisa. Tá? Então eu estou estudando C++, né? Até por esse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês depois. Pô, um livro muito bom, né? Também tem esse mesmo livro aqui dessa mesma editora para C. E o bom do livro é que ele não sai cuspindo informações como acontece em sala de aula, né? Do professor falar uma coisa que a gente nunca nem viu na vida e às vezes tem que só que absorver e seguir andando. Mas não é porque o professor só jogou pra gente aprender e pronto. É porque realmente não dá tempo, pessoal. É muita coisa para ser estudada sobre C. Igual o professor falou em sala, C e C++ são uma das linguagens mais difíceis de se programar, né? Porque ela é muito verborrágica. O que é uma linguagem verborrágica? A gente tem que escrever muita coisa para fazer pouco. A gente tem que escrever muita linha de código para fazer coisas que em outras linguagens, por exemplo, Python, você precisa de menos linhas, entendeu? A vantagem de você aprender a programar em C e em C++ é que isso vai facilitar para você quando você for mexer com linguagens mais práticas, podemos dizer assim. Né? Mas o C, ele é a base de tudo. Meio que o C, ele originou o Java, originou o Python, enfim. O bom de começar pelo C é que o C é meio que o pai de todas, assim, podemos dizer assim. Né? Então tem seu valor estudar C. O bom de livro é que, vamos supor, o livro não acontece isso, dele apresentar um conceito para você e você tem que absorver esse conceito e adotar ele como uma lei. Ele te explica tudo certinho numa ordem lógica, numa ordem prática. Por exemplo, aqui, esse aqui é o sumário do livro. Ele começa dando uma introdução aos computadores e à internet, explica o que é o World Wide Web, aquele www que vem na frente de algum site que a gente acessa, ele vem justamente dessa sigla, né? Inclusive a gente pode ir até pelo sumário do livro mesmo, direto aqui, ó. Eu gosto da praticidade do VS Code porque eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso usar ele tanto para ler um PDF quanto para fazer código, e eu acho isso muito valioso no VS Code porque realmente ajuda muito, né? Aqui provavelmente eu vou demorar um pouco, né? Mas vamos subir aqui. Beleza, chegamos aqui no sumário do livro, né? Então aqui, esse livro é sobre C++, mas também tem sobre C, tá? Eu estou estudando C++ por motivos pessoais, né?
Mas para quem quiser aprender mesmo, eu sugiro que comece por C++, entendeu? Vai um pouco contra a mão do que a gente está vendo na sala de aula que é C, mas é uma boa linguagem para se começar também. Né? Ele vai explicar aqui, introdução aos computadores e à internet, né? Dá uma introdução geral sobre o livro, o que é um computador, ele explica sobre a organização de um computador, os primeiros sistemas operacionais, computação pessoal distribuída, o que é um cliente, o que é um servidor, o World Wide Web, né, que é o www, linguagens de máquina, linguagem assembly, linguagens de alto nível, C, a história do C, do C++, né, o C++ Standard Library, né, que é a biblioteca padrão, né. Esse primeiro capítulo é meio enrolação, vocês não vão ver código nesse primeiro capítulo, né. Vocês vão começar a ver código mesmo a partir do segundo, né. Pois é, dá uma introdução. A introdução de todo o capítulo é a explicação sobre o próprio capítulo, né. E aqui ó, tem primeiros passos sobre o programa C++, que de fato é a hora que a gente começa a mexer com código, né. Por exemplo, ele vem aqui, primeiros passos na programação C++, ele vai e tem um código aqui. Eu gosto da praticidade do VS Code porque eu deixo o livro de um lado, aqui é meu código. Eu posso fazer isso aqui, ó, arrastar para o lado, né? Posso fechar isso daqui, deixo o código de um lado e vou fazendo, quer dizer, eu deixo um código de um lado e vou lendo o livro pelo outro. Vou literalmente copiando, mas não dando Ctrl+C, Ctrl+V assim, eu vou escrevendo com a mão o código, digitando. Porque isso facilita, porque além dele te dar um código meio que pronto, te mostrar o resultado do código, ele também explica o código, sabe? Cara, isso é muito valioso. Ler um livro dessa forma, fazendo na mão os códigos, cara, curso nenhum ensina, entendeu? Aqui ficou até bagunçado, se eu der um Alt Z aqui, ele vai meio que voltar às linhas normais, porque, por exemplo, aqui no caso, esse código ele vai mais pra lá, entendeu? Se eu quiser que não tenha esse scroll, né, eu posso apertar Alt Z e ele vai adaptar tudo para uma linha só, por exemplo. A linha 5 é isso tudo aqui, ó. Por mais que tenha uma quebra de linha, é isso tudo. A linha 6 é essas duas linhas juntas, entendeu? Porra, o VS Code tem muita coisa da hora que nos ajuda, entendeu? Então, meio que a dica que eu dou, né, é usar o VS Code como uma ferramenta. Se você tem dois monitores, por exemplo, você pode tacar isso aqui para um outro monitor e deixar o livro só de um lado, sabe? Realmente ajuda muito. Eu acabei até perdendo aqui o negócio. Ah, tá aqui. Vou deixar ele aqui, ó. Posso pegar e tacar ele de volta aqui, entendeu? Então eu gosto do VS Code por causa disso, beleza? Ah, e pra mim programar, e como é que, beleza, você usa ele pra fazer um programa, né? Como é que eu rodaria esse programa, por exemplo, aqui? Lá no Deve Ser Mais tem um playzinho, né? Aqui também tem, mas eu não uso, sabe? Eu uso o terminal, o próprio compilador do C e do C++. Como é que eu faço isso? Antes eu tenho que ter o compilador baixado na minha máquina, né? Eu dou aqui o Windows R e abro o PowerShell. Como é que eu sei que o compilador está baixado? Eu sei que o compilador do C++, ele é GCC. G++, na verdade, dou menos version, né? E ele vai me mostra aqui, né, que ele está baixado e com essa versão aqui. Então, se não tivesse baixado, ele não ia mostrar essa informação, né? No vídeo que eu vou explicar como é que baixa o compilador, eu mostro para vocês como é que vocês têm a certeza que ele não está baixando na sua máquina, né? No Windows não vem baixado, mas alguns sistemas operacionais como Linux, ele já vem baixado por padrão, beleza? Show de bola, Matheus. Você falou que você não usa isso daqui para rodar seus códigos, mas como é que você roda os códigos mesmo? Falei para vocês que eu preciso ter o compilador baixado na minha máquina e eu compilo meu código por aqui. Como é que eu faço isso? Eu tenho que entrar nessa pasta aqui, que está meu projeto, por aqui, né? Tem alguns comandos que a gente faz isso. Por exemplo, eu vou pegar essa pasta aqui e vou copiar o path name dela, que é o caminho dela, entendeu? Todo arquivo ele tem um caminho. Eu vou copiar aqui, mas eu vou abrir no Explorer para vocês aqui, ó. Abrir no terminal. Não, tem que abrir com o Explorer, que é Review em Explorer, né? Eu tô justamente dentro dessa pasta aqui, entendeu? Para mim chegar nesse arquivo aqui, né, eu tenho um caminho. Qual que é o caminho? É esse caminho aqui, ó. C2 usuários, Matheus, OneDrive, desenvolvimento, workspace. Esse aqui é o que a gente chama de path, né? Então, eu tô aqui nesse arquivo, eu tenho que compilar esse arquivo pelo CMD. Então, eu venho aqui no CMD, eu tenho que estar dentro da pasta. Então, eu vou dar um CD e vou colar o path name, que eu usei justamente o VS Code para pegar para mim. Por exemplo, eu vim aqui dentro dessa pasta, cliquei na pasta,
dei um copiar pathname. Aqui eu só dei escrevi cd, espaço, Ctrl V, ele colou isso aqui. Eu dou um enter, agora eu estou dentro da pasta. Se eu der um ls, ele vai listar. Deixa eu só dar um Ctrl L aqui. Beleza, aqui eu já estou dentro da pasta. Aqui deu um pequeno probleminha que está mostrando aqui. Deixa eu fechar o terminal porque deu um problema. Às vezes acontece e vou fazer o mesmo processo. CD e Ctrl V. Colei, show de bola. Vou limpar a tela aqui. Aqui tá dando problema que eu tô abrindo em full screen. Mas deixa eu abrir isso aqui, já deixar em full screen e dar um CD aqui. Beleza, eu dou um Ctrl L, limpei. E eu vou dar um ls para me listar o que tem dentro dessa pasta. O que tem dentro dessa pasta é justamente o arquivo main.cpp e o app.exe. Eu não quero esse app.exe aqui, porque o app.exe ele é gerado justamente no processo de compilação, porque ele é meu aplicativo. Eu vou deletar ele aqui, ó. Deletei, não tem mais ele aqui na minha lista. Se eu listar de novo, você vai ver que vai ter só um main. Então como é que eu transformo um arquivo CPP em um arquivo executável? Eu tenho que passar um comando para o meu terminal. Eu posso dar um g++, que é a flag que é o comando, para você compilar. Eu vou dizer qual arquivo que eu quero compilar, que é o main.cpp. Vou usar um "-o" e eu vou escrever o nome do arquivo que eu quero gerar, que é app.exe. Dou um clique aqui, ó. Ele vai compilar no arquivo. Se eu listar, vocês vão ver que apareceu um app.exe aqui, E ele também apareceu aqui na minha pasta. E com isso, eu consigo rodar esse app. Eu dou um app.exe. Dou um enter. Ele é justamente o código que eu fiz. O meu código que eu fiz, ele faz justamente isso daqui, ó. Esse código aqui, só explicando o que ele faz, ele calcula quanto que é o rendimento de uma conta poupança que iniciou com um depósito de R$1.000 e rende 5% ao ano, Então aqui, no final do primeiro ano, considerando que o cara não vai fazer nenhum depósito, nenhum saque, ele terminou com esse valor. No segundo ano com esse, no terceiro ano com esse, enfim, meu código faz justamente isso. E para me limpar a tela, como é que eu faço? Eu dou um ls aqui, ó. Não, ls não, cls. Ele vai limpar minha tela. Eu posso combinar comandos aqui no terminal. Eu posso colocar, por exemplo, eu quero que limpe a tela. Vamos supor que eu dei um ls aqui, e eu quero compilar o meu programa, o meu CPP, e executar ele com a tela limpa. O que eu posso fazer? Eu posso combinar os comandos. A primeira coisa que eu vou fazer, primeiro eu limpo a tela, dou um ponto e vírgula, depois eu vou colocar o prompt de compilação do arquivo, que é aquele que eu falei para vocês, g++, o nome do arquivo .cpp, essa flag "-o, e o arquivo que eu quero gerar, que é o app.exe. Como o app.exe já está aqui, eu compilo e sobrescreve, entendeu? Então aqui é o processo de compilação. Dou um ponto e vírgula e eu vou executar depois que compilou esse app.exe. app.exe. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou limpar toda a minha tela. Eu vou compilar o meu programa e depois eu vou executá-lo. Se eu der um enter aqui, ó, compilou, executou meu programa. Entendeu? Por que eu fiz desse jeito aqui, ó? Se eu apertar a setinha para cima, por que eu primeiro limpei a tela e depois compilei? Porque se eu compilasse e depois limpasse a tela, se desse algum erro na hora de compilar, eu não ia ver ele. Vamos simular um erro aqui. Por exemplo, eu esqueci essa vírgula aqui, Esse ponto e vírgula. Se eu compilar novamente, da mesma forma que eu mostrei para vocês, ó, apertando a setinha para cima, eu pego o último prompt. Executo, meu problema deu um erro, entendeu? Olha, qual que é o erro que o meu problema deu? Deu no arquivo .cpp, certo? O único arquivo CPP que eu estou passando para ser compilado, E ele deu um erro na linha 27. E ele até colocou uma setinha aqui, ó, dizendo que aqui deveria ter um ponto e vírgula. Então, se eu minimizar, colocar um ponto e vírgula aqui e compilar novamente com aquele mesmo prompt, ele... Aqui, por que não deu certo? Porque eu não salvei meu arquivo. Eu tenho que dar um Ctrl S. Salvo meu arquivo e vou mandar compilar de novo. Olha lá, ó. Compilou, rodou meu programa. Então, isso eu já sei que rodou porque não deu erro, entendeu? Ah, Matheus, você esqueceu o ponto e vírgula aqui, mas vamos supor que no prompt aqui, eu limpei a tela antes de compilar. O que vai acontecer? Eu compilei o arquivo, deu erro, aí depois que deu erro, eu limpei a tela. Entendeu? Então, gera até dúvida. Mas já aconteceu isso comigo, eu fico em dúvida. O que está acontecendo? Meu arquivo está dando erro, só que eu não estou vendo o processo de compilação. Eu não estou vendo o processo de compilação porque aqui eu não salvei de novo, então eu vou salvar com erro e vou executar o comando. Ó.
ele fica bugado, entendeu? Ele dá um erro aqui, ó, e some, tá vendo? Ele dá um erro lá e some, né? Então, vocês têm que copiar do jeito certo, que é esse jeito aqui, ó. Primeiro limpa a tela, depois compila e depois executa o arquivo. Aqui deu erro, porque de fato existe um erro, então eu venho aqui e conserto o erro, né? E compilo de novo. Tá? Esse aqui foi só um overview para vocês do jeito que eu gosto de programar em C, porque quando você usa um Dev C++, um CodeBlocks da vida, ele meio que vasculha esse tanto de coisinha, esses detalhezinhos que é importante você saber, entendeu? E aqui foi só um explain, tá? Explorando, né? Não sei nem se é o termo certo, eu acabei falando um termo e misturando com o outro em inglês. Mas aqui eu só estou explorando para vocês, mas eu vou explicar nos vídeos posteriores melhor como é que faz isso. Não começando por aqui, eu vou ensinar como é que baixa o VS Code. Se pá, eu ensino até como é que deixa ele bonitinho desse jeito aqui, porque aí vocês vão ver quando eu baixar ele vai vir todo esquisito, né? Eu que personalizei meu VS Code, então eu posso explicar para vocês como é que vocês configurariam para personalizar, né? Pra vocês terem uma ideia, para quem já entende VS Code, vou mostrar minha lista de configurações aqui, né? Essa aqui é a minha lista de configurações, não é muito grande, mas eu uso uma fonte, inclusive, que nem tem no Windows por padrão, eu baixo uma fonte externa, porque eu acho bonita essa fonte aqui. Enfim, então esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos, beleza? Isso aqui foi só mostrando para vocês qual que é a ideia e posteriormente eu vou postar mais vídeos, começando desde como é que baixa o VS Code, tá? A baixar o compilador C e C++, como é que eu usaria o terminal para compilar os meus projetos e configurar, tudo tem que ser configurado, beleza? Para preparar um ambiente de desenvolvimento de C, usando essa ferramenta muito famosa. O VS Code, de fato, é uma das tecnologias, né, uma das ferramentas de programação mais usadas no mercado. Não é muito comum usada para C e C++, eu estou usando porque eu gosto, né? Vocês vão ver ferramentas mais poderosas para fazer isso, como o Visual Studio, que é de fato um ambiente de desenvolvimento para C e C++. Porém, eu gosto do VS Code, que é uma paradinha mais light, porque eu ainda não estou fazendo projetos absurdos em C e C++. Pretendo, mas ainda não estou, tá? E é isso, tá? Fica aí esse vídeo aí, espero que tenham gostado. Eu não vou pedir para se inscrever, para dar like, mas se sentirem à vontade, me ajuda de certa forma. E assim, pessoal, tamo junto, espero que tenham gostado. E aguardem que vai ter mais vídeos.